Pesada. O Corinthians fez o que é preciso fazer quando um time... Tava cheio o estádio, Maringá? 11 mil pessoas. Eles estavam esperando 15, né? Mas o Cianorte meteu 2 milhões no bolso, já dá pra pagar aí, né, a conta até Não, o... mas o dinheiro da renda, né? Na realidade ganhou 2 milhões, mas aí a renda tem o acerto de quem comprou, né? Quem comprou o jogo. Quem comprou o jogo O cara fica com a comprou o renda. jogo... Mas o Cianorte poderia jogar no estádio dele com 4 mil pessoas? Não. Mas poderia... Não, o jogo foi comprado, um patrocinador lá bancou. Sim. E aí antecipou a grana pro... Aí a diferença fica com... Só que deu 2 milhões e pouquinho. A renda. Aí 2 milhões e... Não sei... Mais né? o dinheiro da CBF. Ter participado dessa fase da Copa sim, do Brasil. sim. Bom, o fato é o seguinte, o Corinthians, com o Antônio Oliveira, são 4 jogos e são 4 vitórias, né? Não, Teve um empate com o Palmeiras. Calma, gente. porque ganharam, empatar com o Palmeiras daquele jeito foi uma vitória. Foi uma vitória, é verdade. Aquele empate foi uma vitória. É um fato. Vocês nunca vão entender. Aquilo foi vitória. Foi uma vitória. Não, eu tô brincando, Facinca, mas aquilo teve um sabor de Teve vitória. um sabor de né? vitória. Óbvio. O Corinthians enfrentou a Portuguesa. Ganhou. Está ali no mesmo nível do Corinthians, está tentando se segurar no... Venceu o Botafogo. Não é fácil enfiar 4 lá no Botafogo, né? Não é um super time, mas Não, enfiar não é 4 não é fácil, fácil, né? Ainda mais com aquele gramado lá que atrapalhou ambos. Falar em gramado, o gramado tava bom, né? Tava legal. A bola rolou, né, senhor Mário? E aí ontem fez 3-0 no Cianorte. Poderia ter feito mais, tá? Foi um amplo domínio do Corinthians e tal. O trabalho do Antônio Oliveira é um trabalho que traz o astral de volta para o Corinthians. Isso acho que é muito importante. Ele tem 3 jogos para fazer no Campeonato Paulista. Pode ser que vença os 3 jogos no Campeonato Paulista e não se classifique para as quartas de final. Mas a gente vai ter que analisar o seguinte. Com o Antônio Oliveira, o time, pelo menos no quesito resultado, está conseguindo aquilo que se espera. E com os outros treinadores, só teve lá aquela fase com o Luxemburgo, 9 ou 10 jogos sem perder. Isso aí depois só foi sofrimento, né? Inclusive com o próprio Luxemburgo. Jogo de ontem, um time super fraco que o Corinthians enfrentou. Os caras estavam com cãibra aos 10 minutos de jogo. 10 minutos de jogo tinha cara com cãibra. O Natan com M, Natan com N e com M no final, saiu na metade do primeiro tempo. No primeiro tempo já teve que mudar a equipe. Uma equipe totalmente desorganizada. O Corinthians faz 1-0, uma jogada linda do Wesley. Quase faz 2-0 aos 10 minutos. O primeiro gol foi aos 2. Aos 10 minutos, quase faz o segundo gol. O Maicon bate chuta a bola na trave na jogada do Wesley. Dos 10 aos 30, o Corinthians simplesmente não joga. Ele só fica ali administrando tal. Depois chega ao outro gol. Romero faz o gol. O Romero tá numa fase esplendorosa. Não dá para tirar o Romero do time. E depois o Romero faria mais um. O que eu acho que é preciso identificar nesse time do Corinthians. Já há um time do meio para frente, o Flavinho. E esse time do meio para frente é formado por Ranielli, Maicon. Não sou apaixonado pelo Maicon, Facincani também não, mas Ele é melhor do que o Vera, né? É melhor que o Vera. Não, o Vera também, qualquer um seria melhor que ele, né? O exausto Vera, né? Eu gostei disso daí que os caras escreveram. Exausto, velho. Então o meio campo tem que ter Ranielli, Maicon, Garro, o melhor disparado da equipe, ao lado do Romero. Pedro Henrique entrou muito bem no jogo ontem, fazendo o papel pela direita. O Wesley pela esquerda e o Romero centralizado, mas se movimentando bastante. Eu acho que do meio para frente, o Antônio Oliveira achou o time. Mas o Pedro Raul, banco. E o Yuri, banco. E o Coronado, vamos esperar para ver. Entendeu? Então eu acho Quem é aquele cabeludinho? não tem que se mexer naquilo. O Bira entrou no segundo tempo. Jogou na seleção de base, teve no pré-olímpico também. Tá. Ele é bom jogador. Entrou contra o Palmeiras. Entrou contra o Palmeiras, ele é bom jogador. Ele entrou bem de novo. Ontem. Goleiro. Jogou o Carlos Miguel. O Carlos Miguel, ele é maior que a trave. Tem que ser proibido isso. Não, é sério. Ontem Les Maicon. Ontem o senhor Mani só fez isso daqui, ó. Lesma. Não pulou, ele fez isso daqui. Ele é muito Ele alto. é muito alto. passou a trave, velho. E o Cássio tá esperto, porque se der sequência para esse Carlos Miguel e com os pés, ele trabalha melhor com os pés do que o Cássio. Porque está treinando, Ou seja, está trabalhando para isso. o Cássio corre riscos. Sormani, você fala muito isso, o Bernard, eu acho que o Cássio não vai perder a vaga. Enquanto ele estiver aí, ele não vai perder a vaga. E o Carlos Miguel sabe disso. Mas eu não sei, eu diria que acho que Cara, esse, eu acho esse, que alguns esse ano jogadores, é o ano do Cássio, eu acho cara. que tem Talvez alguns o jogadores último, que sabe? precisavam entender que alguns ciclos terminam, né, cara? O Cássio, se eu sou o Respeita Cássio... a própria história dele. Eu sei, não, nem sair, nem parar de jogar, Sormani. Eu acho que o Cássio... Se eu sou o Cássio, sabe o que eu faço? Eu me movimento pra jogar no Flamengo. O Flamengo não tem goleiro.
O Cássio seria um novo... É que nem o Hamilton ir pra Ferrari com 40 anos de idade, entendeu? Alguém fala assim, pô, mas faz algum sentido? Faz. O cara tem mais uns 3 anos de carreira aí pela frente. Mas é que a idolatria e o passionalismo do torcedor, ainda mais do Corinthians, pra você ir pro Flamengo direto assim, é muito pesado. Né? Mas o Flamengo não é um rival acho que é mais fácil nesse grau. Acho que todo mundo hoje é rival do Flamengo, assim. Acho. O que eu tô falando é que o movimento teria que partir do Flamengo, não do Cássio. Talvez, claro. Flamengo. Claro. Mas sabe o que os caras falam lá dentro do Corinthians? Porque aí são temor. Deixa eu só falar, o contrato do Cássio termina agora em 31 de dezembro. Desse ano. Metade do ano ele pode assinar com quem ele quiser. Há um temor lá dentro do Corinthians. O Santos podia pegar ele. O temor qual é? Abre mão do Cássio, confiando que o Carlos Miguel vai ser o grande goleiro. E o Carlos não acontece. Aí o Carlos não acontece. O Cássio, se sair do Corinthians, pode escolher o time que ele quiser. Ele vai ser o craque do time. Ele vai arrebentar. Porque vai mexer com o cara. Claro. Como mexeu com o Gil, com o Juliano, com todos esses caras que... o Gil no Santos, cara. Acho que seria sensacional. E assim, por mais que haja uma rivalidade Santos e Corinthians, eu acho que são 2 clubes que têm uma aceitação legal. Se vem um jogador do Santos pro Corinthians ou do Corinthians vai pro Santos, drama. Tem uma rivalidade, mas há também ali um respeito. Diferente dos caras saírem do Palmeiras. Então, entendeu? Acho que é isso. Eu só queria falar 2 coisas rápidas para vocês analisarem também. Essa zaga, acho que pode dar samba. O samba da nota boa. Félix e o Gustavo, eles estão começando a se entrosar. Sabe qual que é o grande problema aí? A saúde do Gustavo Henrique. Ele se lesiona demais. É uma pena. Tem a coisa do centímetro lá da perna também, né? Um desajuste e tal. Agora, um negócio que me preocupa muito nesse time. As alas. Gente, façam um favor pra mim. Diga, você manda. Daqui a 3 jogos eu quero perguntar isso pra vocês. Não, eu tô falando sério. Vejam, o Fagner, ele não dá mais combate na jogada. Por que não bota o Mateuzinho? Contratou 4 milhões de... Toda hora que tem um cruzamento, vocês podem prestar atenção. Ele faz isso daqui, ó. Geralmente dentro da área, né? E quando tá fora, ele não dá combate. Ou seja, ele sempre fica com aqueles 3, 4, 5 metros regulamentares que permite que o cruzador Você sabe uma coisa faça o cruzamento. Chamado a atenção? Então, toda hora, mas ele não bloqueia uma jogada. Só para concluir, do outro lado, o Hugo... Não, o Hugo não existe. O Hugo fez um movimento legal. Ontem ele saiu um pouco da banda lateral, ele foi pro meio, né? Ele centralizou na criação do jogo. Isso daí todo mundo faz. Isso daí desde 1900 e bolinha faz. Eu quero ver a jogada de linha de fundo. O Corinthians não tem com os laterais jogada de linha de fundo. O melhor movimento do Hugo tem que jogar com 2 pontos. Então, o melhor movimento do Hugo é quando ele sai da lateral e é pro banco. Esse movimento é ótimo. Esse é bom. Movimento perfeito agora. Que baldade, hein? Fraquíssimo. Agora, quem é melhor, Hugo ou Bidu? Puta. O Piton, que tá no Vasco, que era do Corinthians. Você sabe... O Piton tá jogando bem no Vasco. Você sabe uma coisa que corrobora essa sua tese em relação ao Fagner? Não sei se vocês andam percebendo. O Fagner tem apanhado absurdos nos jogos. Eu não tô defendendo isso. Tô dizendo que ele era o cara que antes tomava a rédea e se colocava à frente para se proteger. Ele era o cara que dava a pancada. Ele que merecidamente ficou com fama de jogador violento, porque foi muito violento ao longo da carreira. Desleal, foi maldoso e muitas vezes. Agora estão batendo nele. Nos últimos jogos, ele tem tomado porrada a rodo. Ontem ele tomou uma do cara, mas por trás do primeiro tempo, do jogador do Cianorte. A do Hendrick no final de semana. A do Hendrick foi bonita. Né? Em jogos, quem imaginava que o Fagner fosse tomar uma panca como ele tomou do moleque de 17 anos? E outra, ficou sem ar, hein? Ele ficou 3 minutos caído no chão e quando ele começou a andar, a câmera fechou nele, Bernie. Tava assim, entendeu? Então, o que eu tô falando é um jogador que também a idade e o físico começa a pesar. Porque quando você tá bem, meu amigo, eu vou lá, eu chego, eu dou porrada, sou um malandrão. Quando você vai chegando 34, 35, você já não consegue ter mais essa intensidade e até para os seus movimentos que te ajudavam a ser um bom jogador. Porque tecnicamente ele é muito bom. Muito bom. Tô dizendo, era a postura dele com os colegas em campo, mas tecnicamente ele era muito bom. O Guilherme Ferro escreveu lá sobre o Carlos Miguel Facicani. 12 jogos ele já disputou pelo Corinthians, em todos eles, nesses 12 jogos. Nenhuma derrota, 10 vitórias, 8 jogos sem tomar gols e vocês defenderam. Quanto foi Portuguesa e Corinthians? 2-0. Não. 0-0. Foi 0-0, né?
Não, mas aí é o seguinte, aquele raciocínio que a gente usou pro Arrascaeta tem que ser usado... Tem que ver contra quem ele jogou. Contra quem ele jogou. Exatamente. Ele jogou uns joguinhos mequetrefes, o Carlos Miguel também. Contra o Universitário, é o que tem, tudo bem. Mas existe uma diferença aí. Cara, eu acho que assim, tá tendo um movimento de meio que cancelamento de alguns jogadores, independentemente de ser ídolo ou não. A gente vê no Gabigol, o Everton no Palmeiras, o Cássio, enfim... Que primeiro que é um movimento ingrato, completamente, e um movimento binário. Aliás, não chega nem a ser binário por parte de torcedores de futebol. Uma coisa é você dizer assim, eu acho que o Cássio pode pegar um banco do Carlos Miguel, porque, o Cássio não tá legal nessa temporada, o Carlos tá melhor, então vamos colocar o moleque. Sai ou fica. Né? O Everton a mesma coisa, né? Mas o que você acha que você tá dizendo que tá acontecendo? Não, eu tô dizendo que as pessoas... Querem elas querem... defenestrar o jogador. Elas se livram de certas figuras sem olhar pro que elas fizeram há 5, 6, 7, 8 anos e o tamanho delas. O Everton pode ter os problemas dele lá, o Sormani fala, não pega pênalti, não sei o quê. Se bem que o ano passado, quando ele pega 2 pênaltis importantes, quem pipoca são os caras que estavam, né, com o narizinho empinado, mas tudo bem. O Cássio simplesmente, o Cássio fez o Tite acontecer no Corinthians. O Tite só é o Tite que hoje está no Flamengo, foi pra seleção, tudo por causa do Cássio. Por causa do Cássio. O Cássio fez o Tite, tá? E, aliás, foi ingrato com o Cássio. Eu nunca vou deixar de falar isso. O Tite é uma das pessoas muito ingratas no futebol com vários jogadores. Um deles é o Cássio, tá? Enfim, agora... Com o Diego Souza ele também foi. Ele podia ter levado o Diego Souza pra seleção. Também, enfim. Eu queria responder esse cara O que eu só tô dizendo vocês defenderam o Cássio. Pera um pouquinho. A história do Cássio fala por si só. A gente não é defendendo o Cássio, a gente tá reconhecendo o tamanho e a importância desse cara, o que ele ainda pode fazer no futebol. Não é porque o Carlos Miguel entrou e foi muito bem nos jogos. E se ele entrou e foi muito bem nos jogos, que fique lá. Mas o Cássio não precisa ser limado da história de clube nenhum. Ou principalmente da história do Corinthians. Como o Everton não tem que se liar. Tira. E assim, braço de jacaré. Esse cara é um alface. Pera um pouquinho, tem goleiro que é ruim. E tem goleiro que é ruim que as pessoas passam pano. Pior é isso. Né? Agora, pra esses que são craques, quando eles falham, são tratados assim, não. Ô Facinca, eu vi todos os jogos do Corinthians ano passado. Posso garantir. E eu, só pra encerrar, nesse ano, se tivesse a chance de ser o Antônio Oliveira, Cássio, eu vou te preservar um pouco que você não tá legal. Eu tô nessa linha também. Vou colocar você no lugar do Everton, que ele não tá legal. Acabou, naturalmente. E naturalmente, esses caras podem, na bola, tomar a posição de novo. Eu concordo com você. Só isso. Agora, assim, o que eu entendo. Ano passado, o Cássio falhou numa ou numa outra jogada. Falhou, tem falhas. Mas ele fez cada defesa. Pô! Ele defendeu muito. É que a gente não tá acostumado quando o Cássio... O cara tem uma temporada boa do Cássio, ele falha 2 vezes. Ano passado ele falhou 10, então... E aí o time não ganha, o time apanha, eliminado pelo Ituano, cai na Libertadores, cai na Sul-Americana, eliminado pelo São Paulo, quase é rebaixado no Campeonato Brasileiro. Óbvio que vai explodir, explode nos ídolos. Gente, eu não acho que o Cássio seja o problema do Corinthians. Não, também. O problema é o Yuri, cara a cara com o goleiro, perder toda hora gol. E ele cansou. E aí na hora que também é uma azarada. Você tem que dividir as falhas. Na hora que ele faz 4 gols seguidos, o cara se machuca e sai. Agora, só pra fechar, o Cássio tem que ter a grandeza de entender também. Claro, não tem problema. Ele não se escala, né? Mas você não história dele não se escala. Se o Carlos Miguel estiver pedindo passagem, isso é atributo, ele não pode chegar pro técnico e falar assim, escuta, eu não tô jogando bem, coloca o Carlos Miguel. Não, mas ele tem que aceitar. Mas tem que aceitar. Tem que aceitar. Mas se o técnico não faz, pô. Ele viajou machucado pra lá. Eu acho que aí é uma decisão do técnico, da comissão técnica. Não vá viajar, fique um dia pra se recuperar. Um jogo. Mas ele viajou por quê? Porque ele pediu pra viajar. Será? Não tem comando? Não tem comando? Isso que eu tô dizendo. Tentaram até o último minuto ver se o Cássio tinha condição. Então, tudo bem, ok, eu entendo, ele tá afim de jogar. Claro. Mas se eu sou o técnico, eu falo, Cássio, é uma viagem a menos, descansa aqui. Nós temos todo o aparato aqui em São Paulo, nós não temos esse mesmo aparato em Maringá. Você não vai jogar o final de semana, deixa o Carlos Miguel e você volta no 3º jogo da sequência. Entendeu?
Isso é respeitar uma gestão do futebol ali. Esse exemplo que eu dou de alguns jogadores, sem querer também puxar, desviar o assunto, Palmeiras, nada. Só vou dar um exemplo do que aconteceu no passado, que a gente discutia muito isso. Né? De como que a ausência de uma pessoa ou de uma figura como essa, independentemente se está com números bons ou não, ela destrói um time. Destrói tecnicamente. Quando o Dudu sai do Palmeiras, machucado, o que acontece com o Palmeiras? O time cai, pô. Ele despenca. Vamos... quem que vamos fazer, Michelete, agora, hein? E o Dudu era xingado, hein? Muito. Pra gente fechar o Corinthians, tem uma sonorinha engraçada aí do Romero, porque o Garro, que chegou agora, não tá acostumado com a torcida do Corinthians ainda, ele perguntou pro Romero por que tem mais torcida da gente aqui no estádio do que no outro time e tal. É do meu timão, aí vamos colocar essa sonorinha do... Vamos lá, fala aí, Romero, vai. Eu até falei pro Garro aí que ele se acostume com isso, né? Ele perguntou ainda se o Cianorte era local aqui, se era o estádio deles. Eu falei que é a cidade deles, que eles achavam que é um campo neutral. Eu falei para ele que não, que a gente estava jogando fora de casa, que a gente é visitante. Mas é natural isso, eu já estou acostumado com isso, muitos anos aqui, já acostumei com isso. Ajudou bastante, sempre ajuda. A recepção lá no hotel, aqui no campo também, sempre ajuda esse apoio. Isso aí que o Romero falou não é verdade. O Cianorte não é de Maringá. O campo não é do Cianorte. O Cianorte é de Cianorte, uma cidade que fica a 80 quilômetros de Maringá. Então isso aí que foi dito pelo Romero não é verdade. O Corinthians jogou contra o Cianorte num campo neutro. E no norte do Paraná, ele tem mais torcida. Talvez tivesse até mesmo em Cianorte, se o jogo fosse lá, mas o estádio é pequenininho, né? Cabe 4.000 pessoas. Alguém comprou e levou para Maringá. Então há um erro aí. Alguém precisa chegar pro Romero e falar assim, Romero, é o seguinte, você entende bem da geografia do Paraguai. Aqui no Brasil é diferente, tá? O departamento do Paraná tem várias cidades, entre elas, eu falo departamento para ele entender, né? Que é estado. Entre elas, Cianorte, Maringá, Londrina, que ficam ali tudo mais ou menos próximos. O Cianorte é de Cianorte. Maringá foi um campo neutro. Então, o jogo foi, sim, senhor, num campo neutro com o maior torcida do Corinthians. É uma pena colocar isso aí no ar, porque é um desserviço, né? Porque isso daí desinforma as pessoas. Aí você vai passar para as pessoas que não conhecem. Está corrigido. Está corrigido. Sim, já vai passar para as pessoas que ficam assistindo, sabe, que o Cianorte é de Maringá. É mentira, não é? E sem contar... Eu acho que ele se enganou ele entendeu errado a... Ele explicou, não tem nada errado aí, não. Tá muito assim, claro isso porque aí. Porque assim, se fosse Maringá e Corinthians... Por exemplo, se sou desse site, eu não coloco, entendeu? Se fosse... Tá errado, tem um erro ali. Se fosse Maringá e Corinthians, teria mais torcedor do Corinthians. Se fosse Londrina e Corinthians, também teria... Claro, também acho que ele poderia ter explicado dessa forma. Na essência, ele explicou errado, mas na essência o que ele falou, ele tem razão. O Corinthians jogar com qualquer time do Paraná no interior, ele vai ter mais torcedores, porque é natural que isso aconteça. Eu já fiz jogos Londrina e Corinthians, Maringá, que tinha mais, né? Tem uma explicação essa dúvida do Rodrigo Garro, porque na Argentina, diferente do Brasil... o time da casa sempre tem mais torcedores. Não, você raramente tem torcedores de dois clubes. O cara que torce pro Patronato, ele torce pro Patronato, ele não torce pro Boca. Você viu a declaração do presidente do Cianorte? Eu acho uma vergonhosa. Ele é do corintiano, né? Eu sou corintiano e sou dividido no jogo de hoje à noite. Pô, renuncia o cargo, caramba. Estou dividido. Você tá dividido? Você é o presidente do Cianorte. Você tá dividido na hora que o Corinthians vai jogar com o Cianorte, que é o seu time, do qual você preside, da sua cidade, onde estão seus amigos, a sua família. Sua declaração, meu companheiro, eu não sei teu nome. E os patrocinadores, né? Exatamente. A sua declaração foi vergonhosa. Você deve respeito à cidade, ao time e aos torcedores do Cianorte. Lamentável sua declaração. Entendeu? Que nem você vai jogar na Argentina, o torcedor do Chacarita, ali na região metropolitana de Buenos Aires, ele torce pro Chacarita. Exatamente. Ele não torce pro Boca. O Tajeres, o cara de torce pro Tajeres. O Papa torce pra quê? Por Casla, né? Enfim. O Casla. Clube Atlético São Lourenço. Né? De Almagro. Então, assim, a pergunta do Garro é, mas como é que a gente vai jogar em uma outra cidade e tem a nossa torcida tá lá? Porque aqui no Brasil, infelizmente, você tem os terceirizados.
É normal. Tem torcedor que é terceirizado. É o cara que torce pro Corinthians de Caicó, que pode torcer pro Não, Palmeiras. isso tem em todo lugar. Isso tem no interior do Brasil, tem em todo lugar. Todo Tem lugar. em todo lugar. Tem em todo lugar. É O cara torce pro time local, mas torce pro time Exatamente. grande. Agora, por exemplo, no jogo foi o Souza aí, foi o Souza, né, com o Cruzeiro? Cruzeiro. Foi. Não tinha ninguém, pô. Por quê? Porque os caras não torcem pro Souza. Sim, exato. Eles torcem pro Flamengo, eles torcem pro Vasco, pro Corinthians. Eles não torcem pro Souza. Tá. Souza não tem torcida, mesmo em Souza. O time dele é o Flamengo. Flamengo. Entendeu? É por isso que Porque se ele torcesse pro Souza e para o Flamengo, Ele e para o iria Corinthians, com a camisa do ele ia com a Souza. camisa do Souza e encheria o estádio. Por isso que eu acho isso muito legal, por exemplo, nos torcedores argentinos, né? Porque os caras torcem pro time mesmo. E, eu também acho. Que nem o cara, eu moro em Buenos Aires, vou torcer pro Huracan. Não, mas eu torço pro River. Não. River é o Cássio, eu torço pro Huracan, que é desse tamanho, eu não cago mais. Tô lá, Isso aí. a prova portuguesa mesmo. Né? O torcedor da Portuguesa não é dividido. Eu acho isso sensacional, cara. Imagina. Se bem que Olha se aqui, quiser, a gente- aliás, jogamos em Ribeirão Preto esse final de semana. Bota aí Será que nós na vamos fazer um tela acordo, os não? jogos. Então, o meu filho ganhou. Olha que legal.